das bênçãos e na oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para estudar. O nosso primeiro sentimento é de agradecimento a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade que nos é oferecida de estarmos juntos, de já sentirmos prazer em estudar, em perceber as coisas, os aspectos que são tão importantes para o nosso despertamento, no aproveitar melhor dos dias que as bênçãos do Pai nos oferecem. E assim, nesse agradecimento, nós nos unimos aqui na casa de Batuíra, a todos os espíritos amigos, espíritos responsáveis pela divulgação do Evangelho de Jesus, a fim de que esse objetivo de nos enriquecermos espiritualmente falando seja atingido. E assim, nós estamos estudando dentro da reencarnação as fases, a importância das fases nas quais o espírito, quando encarnado, precisa passar, uma vez que cada uma delas tem objetivos específicos, embora muitos de nós não percebamos, e cada fase prepara para a fase seguinte, esperando que aquele espírito que está adentrando pelo nascimento à corrente da vida se prepare paulatinamente para chegar nas idades chamadas de madureza, idade adulta, ele seja aquela pessoa, aquele espírito que faz frente aos desafios da existência, às suas próprias responsabilidades, de forma ética, sempre tendo Jesus como modelo e guia. E, embora a gente não dê muita importância a esses estudos, eles são imprescindíveis, porque na fase da madureza, como nós vimos, que é uma fase de esplendor, é uma fase de realizações, nós estaremos nos preparando para as idades seguintes, como nós vimos no estudo anterior, do idoso, do ancião, da senectude, da velhice, nas fases, então, que vão, uma vez que adultas, em tese, pela OMS, se encerra aos 59 anos de idade, a fase do idoso, que vai dos 60 aos 74 anos, a fase do ancião, que nós estudamos a semana passada, que vai dos 75 aos 90 anos de idade, e a fase da velhice, que é, ou seria, dos 90 anos em diante. Então, isso é importante? Isso é importante. Por quê? Porque cada uma delas visou, pelas reflexões feitas, dar-nos estrutura para que vivenciemos muito bem a fase em que cada um se encontra. E nesse estudo de hoje, o velho e o ancião e o velho, nós vamos ver que a palavra velhice, de um modo, ela é entendida como se fosse o outono da vida, o inverno da vida. Mas essa palavra traz assim, ela carrega nela um sentido de medo, ela apavora o coração, porque, de modo geral, não só pela pessoa que está nessa idade, mas como aqueles que convivem com ela
começam a ver como uma fase de decrepitude, de ruína, uma fase de tristezas, de males, de dores na vida, um prelúdio, por assim dizer, do fim. Essa, de modo geral, a visão que o ancião e o velho, que o velho e o ancião têm de si e que a família ou os que convivem com ele, de um modo geral, têm essa ideia. Então, sob o entender espírita, há nessa afirmação um grave engano, porque em nenhuma fase da vida o indivíduo é, por assim dizer, deserdado das bênçãos de Deus, em nenhuma delas. E seria uma contradição nós aceitarmos que essa fase que precede a coroação de um existir deva ser triste, deva ser algo assim decrépito, terrível. Então, à luz serena das reflexões espíritas, essa fase é vista como bonita, como grande, e não nunca como uma fase estéril. Por quê? Porque se nós formos ver, a chamada velhice, ela recapitula todo o livro da vida. Ela resume os tons das outras épocas, de existência agora sem ilusões, sem paixões, sem grandes enganos. Então, muitos povos, por entender dessa forma, tinham para governá-los o Conselho dos Anciãos, justamente por entenderem ser essa fase um momento em que o ser espiritual alcança a mais alta harmonia. E Chateaubriand, um grande pensador do passado, ele coloca alguma coisa muito importante quando ele diz assim: o problema é que há muitos velhos e muitos poucos anciãos, justamente porque o velho é algo que não mais tem serventia, é algo para ser descartado, é algo para ser substituído, e muitos idosos fazem jus a receber essa significação? Sim. Por quê? Porque se tornam implicantes, as gerações novas não mais cultuam os antepassados, justamente porque não encontram nesse idoso, nesse ancião, um indivíduo bom, um indivíduo indulgente, sereno, que estima e encoraja, com uma benevolência amável, que poderia, como muitos fazem, a poesia dos lares. Por quê? Porque seu coração não envelheceu. Então, veja bem, está havendo no ancião e no velho e no ancião, uma desmaterialização. E por isso ele tem mais oportunidade de conviver com os outros planos, de ver mais claro, de ver mais longe, aquilo que é essencial. Então, mas o vovô tem uma insônia assim terrível.
essa vigília é como se fosse ele uma sentinela avançada da fronteira entre a vida física e a vida espiritual. Ele já percebe essa vida espiritual e daí as suas ausências estranhas, as distrações prolongadas, que normalmente são entendidas como um enfraquecimento mental. E é possível que haja assim, mas que em realidade são explorações momentâneas do além. E isso, infelizmente, pouquíssimas pessoas compreendem ou respeitam. Então, poeticamente, é dito que a velhice é o entardecer, a noite da vida. Esquecidos nós todos de que há tardes belíssimas e há noites esplendorosas, com todos os seus ornatos de estrelas e constelações. Então, o ancião, o velho e o ancião, resumem todo o destino humano. As transformações operadas na intimidade da alma pela velhice são inúmeras e vai se resumindo numa simplicidade muito grande, numa ausência de ter coisas, mas numa simplicidade de que tudo está bem, de que tudo é suficiente. Por quê? Porque a velhice é simplificadora. Ela simplifica o lado material da vida, ela suprime as necessidades irreais, artificiosas, que a mocidade e a idade madura se veem nesse afã de ter mais, de conquistar. No idoso e no ancião é o início da espiritualização. Então, a inteligência também passa por esse trabalho de simplificação. As coisas adquiridas para eles são mais transparentes e ele tem a faculdade belíssima, nessa fase, de esquecer tudo aquilo que não lhe é útil, tudo aquilo que é fútil, que é supérfluo, e ele só conserva aquilo que no fundo lhe é substancial. A fronte agora não é mais altiva, provocadora, como em outros tempos. Ele inclina-se sobre o coração, procurando converter em amor tudo quanto lhe resta de faculdades, de lembranças, de vigor. Então, sob esses raciocínios, a idade avançada não é vista como decadência, mas como um progresso, uma caminhada que caminha para o seu termo nessa vida física. Então, nesse caminhar, continuadamente, o velho e o ancião são visitados por espíritos. Eles recebem, assim, iluminações instintivas. De repente, parece que a vovó tem o dom da profecia. Ele vive mediunicamente, porque pelo enfraquecimento físico, há a expansão muito fácil do perispírito, há uma maior introversão da mente, há a diminuição das atividades da vida prática, fatores esses que permitem maior e mais fácil desprendimento do espírito e seu relacionamento com os desencarnados. Então, é frequente acontecer os fenômenos da vidência, de percepções extrasensoriais, que podem às vezes durar muitos anos, pois constitui-se como um dos meios que para que o espírito se adapte à realidade espiritual, com que muitas vezes ele nunca se preocupou enquanto estava em outras fases etárias da vida. E aí então
nós vamos ver que a velhice, ela desenvolve uma proximidade com o mundo espiritual, vejam bem, muito semelhante à da criança, como nós já estudamos. O espírito, embora ligado ao corpo físico, como que ele flutua, ambientando-se agora ao mundo espiritual, do que propriamente imerso na matéria. Então, todos os canais psíquicos dele se encontram plenamente abertos nessa captação constante do hiperfísico. E isso lembra muito o adágio de que os extremos se tocam. Assim, portanto, como também nas épocas já vividas, essa é uma oportunidade de sublimação para o espírito, para que, se antes não fez isso, agora desperte para os valores espirituais e eternos. Nada estaciona, certo? Tudo caminha e o coração prevenido, na fase em que estiver, é importante que ele saiba o que está acontecendo com ele, que ele semeie no solo de si mesmo luz, para que justamente quando o ocaso da matéria chegar, ele tenha em si elementos para o prosseguimento da caminhada. Entendamos, portanto, que é um período de vigília, de preparação, de espera para um nascimento, onde se deixará o mundo pela mesma razão pela qual nele se entrou, segundo a ordem e obedecendo à mesma lei. Então, na velhice ou durante a velhice, está sendo executado um trabalho silencioso, que é o da desmaterialização. E aí, nesse caso, na grande maioria das vezes, aparecem as moléstias. E essas moléstias representam um papel importantíssimo na dissolução desse organismo, no qual o perispírito vai se desligando daqueles laços fortes nos quais ele estava envolto. Então, é comparado a um estágio crepuscular, um limite extremo entre dois mundos, uma vez que já há a visão inicial do mundo em que vai entrar. Agora, essa desmaterialização só se completará, e isso seria o ideal, na morte, na qual o espírito vai se desprender do invólucro carnal e ainda vive algumas horas em estado puramente vegetativo, em ordem inversa àquela que precedeu o nascimento. Então, a vida vegetativa, ele havia começado onde? No seio material da mamãe. E agora, a última a extinguir-se, a vida intelectual, a vida sensitiva, e que são as duas primeiras que partem. Então, esse conhecer leva a que aqueles que ainda estão na idade da velhice, da senectude, de ser ancião, rodeie o idoso com o qual se conviva em pensamentos elevados. E principalmente se presenciarmos a agonia desses companheiros, que nossas palavras sejam doces, tranquilas, pois essas imagens são as que se imprimem na consciência e que são as linhas que ele leva
para sua entrada no além, começando a ter consciência do seu novo modo de ser. E na realidade, essa transição, por assim dizer, a volta do espírito ao seu modo natural, é mais ou menos, e aí explica-se, como se fosse um túnel no qual esse espírito vai avançar mais ou menos lentamente, segundo o seu grau de desmaterialização ou de espiritualidade. As almas superiores, que sempre viveram nas esferas do pensamento e da virtude, atravessam essa obscuridade com uma rapidez muito grande e desembocam em ambientes de luz, né? Mas esse privilégio, digamos assim, privilégio entre aspas, é reservado a um pequeno número de espíritos evoluídos. Portanto, a importância de saber envelhecer, sabendo ocupar todos os instantes da vida com atividades produtivas, construindo a dinâmica da vida, evitando fases de desequilíbrios, desordens, buscando o desenvolvimento das atitudes positivas do ser, formando uma estrutura digna e bem orientada. Então, nós podemos chegar à conclusão, por assim dizer, de que a evolução, que significa mudança de consciência, se desenvolve através dessas etapas sucessivas nas quais nós estamos detidos há algumas quartas-feiras, vendo a importância de cada uma delas, que são suscetíveis e propiciadoras sempre de um esclarecimento, de um entendimento, de um conhecimento maior, melhor, muito mais amplo e cada vez mais abrangente. Então, a importância do tempo que se está vivendo hoje, independente da faixa etária, é de extrema importância, porque conviveremos sempre com a repercussão desse aproveitamento ou desse descuido. Interessante seria que o aproveitamento fosse em plenitude e intensamente buscado no bem, no belo, no verdadeiro. E que todos os convites que a vida se nos apresentar, tenhamos certeza que ela busca propiciar campos espirituais e aberturas cada vez mais abrangentes. Eu fecho os nossos raciocínios com Paulo, quando ele diz assim, numa carta aos Filipenses: se a vida, permitam-me eu ler, se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude, para se tornar um ancião, para entrar na velhice. E esse ancião que deixou a extrema velhice para entrar no mundo espiritual deve ser aquele, não o que perde os valores adquiridos, mas sim o que, prosseguindo para o alto, que as leis de Deus nos assinalam a cada um de nós com uma nova vida a ser vivida no esplendor de uma vivência melhor. Que Jesus nos abençoe.